E aí galera, começa agora o episódio dessa semana do podcast Sessão às 6. Sejam muito bem-vindos. Eu tava louco pra comentar sobre esse filme Scooby, que foi lançado em maio nos Estados Unidos, mas só daqui a umas semanas estará disponível oficialmente para comprar ou alugar online. Vale lembrar que, mesmo eu tendo criado o hábito de, com animações, analisar duas versões, no caso, a versão que chega aqui no Brasil, a dublada, e a versão original, que é a legendada, eu confesso que não achei a dublada. Mas costumo fazer isso quando as salas de cinema só liberam a versão em português, e como todo mundo está em casa e cada um pode escolher como quer assistir, então eu vou ficar só na versão que encontrei mesmo. Esse episódio será dividido em duas partes. A primeira será uma análise geral sem spoilers e a segunda é para aprofundar alguns aspectos mais detalhados com spoilers. Então é isso. Temos muito o que conversar, então vamos lá. A sinopse é a seguinte. O filme revela como os amigos de longa data, Scooby e Salsicha, se encontram pela primeira vez e como se juntaram a Fred, Velma e Daphne para formar a famosa Mistério S.A. Agora, com vários casos resolvidos e aventuras compartilhadas, a turma descobre um legado secreto e um destino mais épico do que qualquer um pode imaginar. O filme é dirigido por Tony Cervone, e eu vi que esse é o primeiro filme dele como diretor mesmo, o que é bem legal. E obviamente é baseado no universo de Hanna-Barbera. Seguinte, antes de mais nada eu preciso dizer que simplesmente amo Scooby-Doo. Foi uma série que me marcou muito, cresci assistindo, sou fã até hoje. E eu tive receio de que o fato de eu estar apegado a versões anteriores iria me fazer ter ranço ou desinteresse desse filme, justamente por não atender às minhas expectativas. Mas quando terminei de ver, não tive dúvidas que tinha adorado. Me diverti muito assistindo. Então, dito isso, começo oficialmente falando do fator nostalgia. Os responsáveis pelo filme têm consciência de que Scooby-Doo não é algo criado ontem. Ele tem toda uma bagagem ao longo de décadas e eles sabem disso, porque há tantas referências, com destaque para uma abertura que tem logo depois das sequências iniciais. Ela exala referências, é super fofo e quem conhece a animação original, ou pelo menos já viu o básico, vai entender o que eles fizeram com essa abertura. E não só com a animação original, em vários momentos os fãs vão perceber detalhes ao longo da história que te lembram outros filmes ou séries do Scooby. E eu fiquei impressionado como as referências vão além do universo Hanna-Barbera. Tem muita coisa atual do mundo pop, sejam filmes, músicas, que acrescentam bastante nas cenas em que aparecem, principalmente como alívio cômico. Eu, por exemplo, ria alto em vários momentos. E com isso eu sigo pro roteiro em si, que no geral é super descontraído. Como eu falei, me diverti muito assistindo e acredito não ser difícil de entender, mas em alguns momentos eu diria que ao abordarem certos assuntos, se alguém parar para pensar, realmente pode ser que encontre alguns furos. Mas enquanto você assiste, tem um ritmo dinâmico tão bom que o contexto geral dá para entender tranquilamente. Não achei a história corrida, tem o tempo que precisa e gostei que distribui bem o tempo dos vários personagens na tela, mas vamos falar deles mais adiante. Mas assim, não é perfeito, há duas situações pequenas, bem pequenas, que eu quero destacar que se não tivessem acontecido, acho que o filme seria melhor ainda. O primeiro é que há momentos em que o humor vai mais pro lado infantil. Talvez não o humor, a história mesmo, sabe? Mas não é aquela coisa de, tipo, não dá de maneira nenhuma pra assistir esse filme. É muito infantil. Não, também não é bem assim. Eles decidiram apostar numa jogada segura, ficando mais na área do infanto-juvenil. E como já existem algumas adaptações, que na minha opinião são mais maduras, eu senti um pouco a falta disso aqui. Já o segundo fator é que uma das coisas que eu mais amo em Scooby-Doo é que geralmente nós também investigamos o mistério junto com eles, para só no final o público e os protagonistas descobrirem quem é ou quem são os culpados.
É muito bom tentar adivinhar. Muitas vezes eu até errava o palpite e era surpreendido. Essas eram as melhores partes. Tinha muito disso também. Mas nesse filme, apesar do mistério não ser entregue tudo de uma vez e ser desvendado ao longo da narrativa, nos primeiros 20 e 25 minutos a gente já sabe quem é o responsável por tudo que tá acontecendo. E eu achei isso assim triste, porque como eu disse, acho que acaba perdendo um pouco essa parceria, essa relação entre obra e espectador. Eu queria muito que eles tivessem revelado no final, seria muito mais surpreendente. Mas assim, apesar dessas coisas, nada disso diminuiu minha experiência. Eu nunca senti que tinha perdido o interesse. Tem muita coisa legal, como por exemplo, os famosos personagens. Vou falar deles agora. Bom, quero começar pelos que sem dúvida tiveram mais destaque, Salsicha e Scooby, interpretados respectivamente por Will Forte e Frank Welker. A amizade deles é basicamente o tema central do filme e a principal mensagem. Eu adorei os dois dubladores conseguiram dar vida a esses personagens tão icônicos. Vale ressaltar que o Frank faz a voz do Scooby desde que a versão original foi lançada lá pro final dos anos 60. E em relação a ele, eu estranhei um pouco o quanto ele fala. Em todas as outras versões, são frases curtas ou só algumas palavras soltas. Mas aqui o Scooby chega a ter diálogos. Não me incomodou muito, foi só questão de costume mesmo. E tem um aspecto sobre ele que eu com certeza vou comentar mais adiante, na parte com spoilers. Mas em relação ao Salsicha, super talentoso o dublador. O personagem tem um destaque no início que me agradou bastante. Uma forma rápida de mostrar como era a vida dele antes de conhecer o grupo e o Scooby. Uma forma bem interessante de começar o filme. Continuando com Fred, Daphne e Velma, interpretados respectivamente por Zac Efron, Amanda Seyfried, eu nunca acerto pronunciar o nome dela direito, mais paciência, e Gina Rodrigues. Eles obviamente estão no filme, mas não aparecem tanto quanto os outros dois que eu comentei antes. E uma coisa que me chamou a atenção foi que eles não aprofundaram o relacionamento ou possível relacionamento entre Fred e Daphne. Porque isso já ficou tão batido, não que eu não goste, mas é uma coisa que já foi adaptado tantas vezes que ao decidirem não tocar no assunto, pelo menos nesse primeiro filme, eu gostei. Deu espaço para os dois crescerem, para no futuro, quem sabe, se tornarem alguma coisa. Em relação à dublagem desses 5, como eu disse, são ótimos. De todos são, na verdade. Mas a dos protagonistas deu pra sentir que os dubladores conseguiram captar a essência dos personagens e a personalidade só pela voz. Outra coisa que ajudou também foi a animação, que é linda, inclusive, bem colorida, e que permitiu que os gestos, os movimentos combinassem com o que eles dizem. Muito bom mesmo, só contribuiu para que eles tivessem ainda mais vida. Continuando com um rápido destaque para o Falcão Azul, ou Blue Falcon, Didi e o Dynamite, ou Dynamite, interpretados por Mark Wahlberg, Kiersey Clemens e Ken Jeong, nessa ordem. São personagens que eu não conhecia antes, coloquei aqui só para dizer que são ótimos acréscimos, funcionam muito bem como secundários, especialmente a história do Falcão Azul, achei bem interessante. E uma coisa também que me chamou a atenção é a roupa da Didi. Me lembrou muito o uniforme da Capitã Marvel. Não sei se eles se basearam em alguma outra aparição dela ou se fizeram completamente do zero, mas às vezes me chamava muita atenção. Vocês acharam isso também? Ou fui só eu? Fiquei curioso agora. Mudando levemente de assunto, vocês por acaso se lembram do episódio Impactos do Coronavírus em Hollywood 2? Quem acompanha o podcast há uns meses sabe que nele eu falei de Trolls Tour Mundial, o primeiro filme que devia ir para o cinema e que acabou sendo lançado online e que lucrou horrores. Pronto. Nele, eu também falo que Scooby deveria ter um resultado semelhante, já que é um nome de peso. Todo mundo já ouviu falar em Scooby-Doo. Mas até hoje, no momento em que esse podcast está sendo gravado, a Warner ainda não divulgou os números. Ninguém sabe o quão lucrativo ele foi, e não dá para ter certeza. Digo isso porque, enquanto nos cinemas os valores arrecadados sempre são anunciados, sempre são públicos,
Já com filmes disponíveis online, as empresas liberam se quiserem. No caso de Trolls, a Universal viu que arrecadou uns 90 milhões e óbvio que decidiu divulgar. Mas para Warner até agora não ter se pronunciado, muita gente suspeita que esse filme, Scooby, não tenha ido tão bem quanto esperado. E se isso for verdade, as chances de ter uma continuação são poucas. Eu pessoalmente duvido que a Warner tenha se prejudicado com esse filme. Mesmo que os números não tenham sido o esperado, não acho que tenha sido tão ruim assim. E o próprio final do filme abre a possibilidade de uma sequência. Então acredito que tem chances. Mas no final das contas, só eles que sabem, né? Mas enfim. E por falar em cinema, agora que sei a história e o que acontece, fiquei me perguntando se teria valido a pena ver no cinema, que era o objetivo inicial, ou se é um filme realmente feito somente para streaming. E eu confesso que teria gostado muito de ver no cinema. Mas se bem que, como eu falei no início desse episódio, a maioria, se não todas, as animações são distribuídas aqui no Brasil de forma dublada em português. E eu não sei como tá a dublagem desse. Eu não assisti. Mas enfim, de qualquer jeito teria sido legal. E só avisando que, de acordo com o site Cinepop, a partir do dia 6 de agosto poderá ser encontrado tanto na versão dublada quanto legendada em várias plataformas digitais, como Sky Play, PlayStation Store, Google Play, etc. Então, galera, finalizo aqui a parte sem spoilers de Scooby. Se você não se importa com spoilers ou se você já viu o filme, vou iniciar agora a outra parte com comentários mais aprofundados da história mesmo. Para quem vai parar por aqui, obrigado por acompanhar o podcast. Não se esqueçam de dar uma passada lá no Instagram, @sessãoas6. Digam o que acharam do filme, ou se pretendem assistir. Adoro saber a opinião de vocês. Então é isso, vamos lá. Pessoal, um dos principais comentários que eu tava louco pra fazer aqui é o da revelação que o Scooby é o último descendente da família do cachorro do imperador Alexandre o Grande. Quer dizer, se essa não é a coisa mais aleatória, eu não sei o que é. Mas se bem que 2020 tá bem aleatório, né? Mas assim, é criativo. Eu mesmo nunca ia adivinhar uma coisa dessa. Sem contar que, já que eles precisam se diferenciar das outras séries e filmes já feitos, e são vários, todo esse arco é uma boa forma de fazer isso. E por falar em ser diferenciado, outra coisa que o diretor acrescentou foi a participação, interação de outros personagens do universo Hanna-Barbera. Não só Falcão Azul, que comentei antes, mas também temos o Dick Vigarista, Muttley e até o Capitão Caverna. De início, eu achei muito arriscado, logo no primeiro filme, você introduzir todos esses personagens e correr o risco de não dar o foco necessário para os protagonistas. Mas, no geral, o tempo que cada um aparece ficou bem distribuído e não tirou o destaque de quem precisava. Se houver uma sequência, é bem provável que haja outras interações como essas, até com novas aparições. Ah, só pra finalizar, eu espero que no segundo filme eles de alguma forma recuperem ou consertem a máquina de mistério original. Porque se você assistir, você sabe que eles ganham uma van nova pra compensar a que foi destruída no meio da história. E tipo assim, ela é muito diferente, é muito moderna. Eu não sei se eu vou me acostumar não. É bonita, mas eu estranhei muito. Mas assim, eu não consigo imaginar eles andando por aí com aquele carro super tecnológico, parece uma nave. Enfim. Então, galera, finalizo agora o episódio. Tava doido pra assistir e compartilhar minhas impressões com vocês. Comentem no Instagram, Sessão AS6, suas impressões. Se vocês têm vontade de assistir, se já assistiram. O podcast está disponível nas plataformas Spotify, Breaker, Google Podcasts, Radio Public, Pocket Casts e Castbox. Esse foi o episódio dessa semana. Obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima. Tchau!